Oi, eu sou o Christian. Eu sou o Padre Gabriel Natan E você está no Convocação Podcast. O nosso convidado de hoje é muito especial. É o nosso bispo diocesano Dom Rafael. Ele foi ordenado em 13 de dezembro de 1981, natural de Curitiba, tem uma história de vida com a questão vocacional que é repleta de detalhes e muito importante. Dom Rafael, seja bem-vindo ao Convocação. Obrigado, minha saudação a vocês que nos ouvem, a você, Padre Gabriel e Christian. Que alegria estarmos aqui para este momento de encontro, de vida, de partilha, de relacionamento. Muito obrigado pela presença do senhor, tá? A gente estava bem ansioso aí quanto, né, a sua presença nesse podcast. Inclusive vai ser o primeiro episódio, né, padre? Exato, vai é o ser nosso episódio primeiro de estreia episódio. aqui com o Dom Rafael. Então, muito obrigado pelo sim, né, do bispo. E vamos lá. A questão da sua vocação. Quem é Dom Rafael? Eu sei que nós sabemos que nasceu em Curitiba, ou a questão da relação com os pais, quantos irmãos. Dom Rafael é uma pessoa que vem ao mundo em 1955. Meu Deus, quanto tempo faz? Não faz tempo, não. A gente está sempre atualizado e atual. Trata-se do mistério de nossa vida, que é muito belo, é bonito viver, é bonito existir, é bonito sentir-se no coração de Deus, também dos pais, da sociedade e da humanidade. E também é bonito a gente existir na gente, como é bonito viver. Minha vocação. Então, primeiro, a vocação é a vocação à vida, à existência. E a gente demora para aprender a experimentar a beleza de existir. Como é bonito que você existe. Como é bonito que eu existo. É belo. Depois você vai tomando consciência de que este acolher, então aconteceu no pensamento de Deus, que eu me divirto quando eu penso assim, como é que Deus teve essa ideia de me criar? E cada pessoa humana, ela é original. E quando nós vamos conhecendo as pessoas, você, a mim, e quando eu estou falando de mim, é para que você se conheça. Deus tem um pensamento único e nós vamos conhecendo como é que é Deus. O meu existir revela Deus, uma faceta de Deus. Depois disso aqui aconteceu, então, meu nascimento numa família. Minha mãe, Bernardina, meu pai, Inácio. Que belo. E eu fui o segundo irmãozinho. Meu irmão, então, abriu um pouco os caminhos para mim, o Padre André, hoje ele é padre também. E depois de mim veio mais uma irmãzinha. Mais ou menos tínhamos a diferença de 1 ano de idade. Como era bonito. Tínhamos uma chácara, uma casa. Como é belo o amor dos pais. E entre nós, como era bonito brincar naquela natureza, nos campos, na chácara. Era belo. Mas o mais belo, então, que se trata da minha vocação. Então, veja, eu vou nascendo no pensamento de Deus. Eu vou sendo acolhido no pensamento e na vida dos pais, eles me acolhem. Depois eu vou percebendo, na medida que vou crescendo, aos 8 anos de idade, porque meus pais não só transmitiam amor e acolhida para a gente, mas transmitiam Deus. Aquele Deus que me pensou e que pediu aos meus pais para que me acolhessem, eles me acolheram. E aí começa uma relação do sentido da vida. E aí veio o primeiro chamado, então, a vida, e agora um chamado mais concreto, com 8 anos de idade. Eu comecei a pensar como é que eu vou passar pela vida de modo feliz. Como é que eu vou passar pela vida sem perder a minha vida, que ela tenha sentido. 8 aninhos. Passei a noite pensando. De manhã acordei. Isso com 8 anos. 8 aninhos. De manhã acordei e digo, já sei, vou ser padre. E naquele tempo eu tinha medo do padre. Era uma figura muito importante. Eu vi ele falando a homilia, a missa, disse, mas aqui é uma coisa muito grande. E veja, mas isso não dificultou nada de eu perceber a importância de poder ser padre. Eu pensei, eu vou ser padre porque eu posso assim estar nessa ligação com Deus, também na alegria dos pais, mas também poderia ajudar as pessoas. Então foi nascendo assim, de modo muito simples. Essas são só desculpas para que Deus use, para que o chamado da vida da gente se realize em modo pleno. E que surpresa a vida nos faz acontecer. Mas por que nasce a vocação? Por que nasce isto? Porque tem uma necessidade. O que é essa necessidade? Uma necessidade de ser amado por Deus. Veja, Deus me ama, por isso que eu existo. Meus pais me amam, por isso que eu existo, me acolheram.
Depois eu preciso, então, na vida, compreender e dar essa resposta da qual ansiosamente eu desejo ser acolhido, amado, existir. E vou percebendo isso. É bonito. Mas o senhor, então, com 8 anos, acordou de manhã e já estava... Não, vou ser Vou padre. ser sacerdote. E para sua família? Porque algo que nós temos muito com os jovens, às vezes é uma resistência dos pais. Por exemplo, eles pensam na vocação, seja ser presbítero ou ser religiosa, consagrada para as moças. E às vezes os pais eles têm uma resistência. Como que foi na sua casa, com a sua Sim, família? mas foi muito tranquilo. Eu era pequenininho, claro, criança. Então eu vou revelando para minha mãe e meu pai que eu quero ser padre. Para eles foi uma surpresa bonita naquele dia que eles escutaram. Por quê? Porque eles eram pessoas simples, mas também ligadas à igreja. Nós íamos à missa. Os padres eram padres missionários, estrangeiros poloneses da congregação de São Vicente de Paulo. E nós participávamos da missa, meus pais também integrados na igreja. Minha mãe vivia também no apostolado da oração, as missas. Meu pai também ajudando na igreja, nas festas. Também ele ajudava na cobrança do dízimo para ajudar a paróquia. Meu pai também trabalhava na função dos enfermos. Naquele tempo não tinha farmacêuticos. Então meu pai era um aplicador de injeções. Era uma coisa muito importante. Uhum. As famílias, os vizinhos. Depois também tem uma coisa muito bonita. Então o Dom Rafael já veio de um berço católico. Ele já nasceu dentro com as raízes já dentro da igreja católica. Já veio Sim, nós tínhamos na nossa família também uma descendência bonita. Nós estamos isso quase não é normal, podíamos dizer, quase 50 religiosos. Uau. Nossa! Uns 20, quase 20 padres, assim, parentes. Dentro da família? Dentro da família e umas 20 padres. 30 religiosos, um pouco mais. Mas o seu irmão, o senhor comentou o padre André, ele já estava no seminário ou não? Não, e mesmo que somos irmãos e ele é mais velho, a nossa vocação é independente. Não, mas eu pergunto, quando o senhor pensou, ele já estava no Não seminário? percebi. Não, ele estava em casa ainda. Entendi. Depois que eu decidi de ser padre, 2 anos depois que ele vai entrar no seminário, com 12 aninhos, meu irmão. Nessa ocasião, são 4 anos depois, mais 8, 9, 10, 11, 12. É 4 anos depois desse pensamento que meu irmão vai entrar no seminário, sim. E o senhor, que idade que entrou no seminário? Então, deixa eu dizer uma coisa também importante. Claro, fica à E vontade. difícil. Do que se trata? Quando eu tinha 11 anos e meio, imagina o que Deus pensou. Precisava de minha mãe. E ele levou minha mãe para o céu. Com 11 anos. Com 11 anos e meio. Ela faleceu. E meu pai tinha aquele amor, aquela fé. E a gente, quando falece alguém em casa, e sobretudo uma mãe com 3 crianças, como é que faz? A nossa alegria, a nossa fé era tão grande, tão bonita, que nada atrapalhou. Tudo brilhava. A alegria da vida que a mãe nos deu, a casa que ela cuidou, o pai que ela amava e nós também. E a nossa vida prosseguiu de modo iluminado, belo. A presença do pai. Então, meu irmão já estava no seminário há meio ano, mamãe faleceu, e no fim do ano, então, eu entrava com 12 anos, então, eu entrava no seminário São José. Era ao lado daquela igreja onde nós íamos à missa, onde estavam os padres vicentinos. Mas o seminário ao lado era um seminário construído pela diocese. Eu não tinha, naquele momento, a diferença entre ser religioso e diocesano. Mas eu queria entrar naquele seminário. Interessante como é que é a vocação. Ela não está ligada só a algo, também é uma geografia, um local. Então, a minha vocação, lá em casa, chamado, depois, ao lado da igreja, estavam construindo um grande seminário menor na Arquidiocese de Curitiba, e eu queria entrar naquele seminário. Veja, não se trata de algo assim superficial. Trata-se de um diálogo existencial comigo, com Deus, com a vocação, e Deus usa de todos esses instrumentos, essas mediações, para que a gente possa ir lendo uma resposta. E aí eu fui entrando nesse seminário. Meu irmão já estava, então, meio ano, minha mãe faleceu, e depois, então, eu já aprendi em casa, fazer tudo, cuidar da casa, fazer o alimento, limpar a casa, e até uma tia me disse assim, você vai entrar no seminário? Você não percebe que você é importante para o teu pai e para a tua irmã? Eu disse sim, sou muito importante. Meu pai é grande, ele sabe viver e amar-nos. E ele vai cuidar da minha irmã e eu vou prosseguir meu caminho.
Gente, que maturidade, né? Mas era uma segurança, mas porque o pai tinha aquele amor, e claro, naquele dia de criança a gente poderia ser desvirtuado. Mas veja como Deus não desvirtua a nossa vida. Quando a gente busca as coisas com verdade, meus pais, também a gente é verdade, e a minha tia também falou de verdade. Ela queria que eu ajudasse lá em casa, né? Mas veja, nem isso perturba. Quando Deus nos chama, é uma coisa bela. Certo. E o pai do senhor, depois de viúvo, ele buscou novamente outro relacionamento? Ou o bispo não teve outra inserção familiar, assim, vamos Não, dizer? papai nos reuniu, foi muito bonito isso. Aham. Papai nos reuniu os três depois do falecimento da mamãe e disse, ó, você, André, quer ir para o seminário. Você, Rafael, também quer ir para o seminário. A menina, então, a minha irmã, Maria Regina, vai ficar em casa. E eu poderia, sou novo, poderia me casar, mas diante da escolha de vocês, eu escolho ficar agora, assim como nós estamos, para não introduzirmos na família uma pessoa diferente. Nós vamos sofrer um pouquinho mais, talvez, sem uma outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos garantir este caminho. Então, é com amor que eu faço isso. Isso não condiciona que vocês sejam padres. Mas eu vou dar todas as condições para vocês fazerem isso. Então, foi uma atitude muito bonita do papai. Que gesto de amor. Que gesto de amor. E a gente tinha, assim, um amor dele, uma presença, que a gente não sentia dificuldades. Tudo era tão claro, tão bom. Ele impulsionava a gente também. Então, são ajudas muito bonitas na vida que a gente teve, né? É belo. Não, que louvável, assim, que interessante. Até alguns fatos eu não conhecia, assim. Bom saber. Aí aconteceu o falecimento da sua mãe, o senhor tinha 11 anos e meio, e aí com que idade que o senhor ingressa no seminário? Com 12 anos. Já com 12 então, anos. Em 1968, então, entrava no seminário São José, na Arquidiocese de Curitiba. Naquele momento, o arcebispo era Dom Manuel da Silveira de Albu. Ele faleceu 2 anos depois. Eu estava já 2 anos no seminário menor. Naquele tempo, a gente fazia um seminário menor que era de 7 anos, era bonito. Naquele tempo, o grupo de seminaristas era de 100 pessoas. No meu tempo, eram 150 Uau. seminaristas, né? A turma do colegial, que era a média, e o ginásio, né? Então, era muito bonito. 150 seminaristas. Era divertido, as aulas, aqueles grandes dormitórios, o jogo de futebol, o nosso refeitório, os recreios, as missas de manhã, as meditações. Então, a nossa vivência de seminário foi uma coisa muito belíssima. E no final de semana, eu esperava chegar sábado, depois das aulas, para voltar para casa. Por quê? Para poder ajudar um pouquinho em casa. Ajudar meu pai, eu já sabia fazer, cozinhar e tudo, meu pai tem que trabalhar as coisas, eu digo, fim de semana eu vou fazer uma festa, ajudar a minha família, e dali íamos à missa, nos encontrávamos, nos reunimos. Então era belo, o seminário e a casa. E nesse período de seminário, tem alguma história que foi muito marcante para o senhor, que o senhor pudesse compartilhar para conosco? Bom, o que me impressionava muito, nós tínhamos um reitor, padre Eugênio Mazarotto, o que foi mais impressionante. Ele era um marista, formado também na França, os irmãos maristas, e tinha uma pedagogia bonita. A marca foi só mais a paternidade dele. Como ele, padre Eugênio, ele desenvolvia e potencializava toda a tua vida. Então, o que marcou a gente, o cuidado que ele tinha na formação, informação. Interessante, ele sabia pegar um menino e colocar dentro desse menino toda a compreensão da sua vida, da sua espiritualidade, da sua sexualidade, do seu relacionamento, dos seus estudos, a capacidade metodológica dele, de metodologia, de didática, era fantástica. Mas nesse sentido só, viu? Algo que marcou muito a minha vida, que deu um impulso bonito para a minha existência como menino no seminário, para dar toda a estrutura também para a vida da gente, né? E o senhor fez filosofia, teologia, terminado o período de seminário. Quanto tempo para a ordenação? Isso. Então, saindo do seminário menor, em 74, entrei no Seminário Maior Reino dos Apóstolos, iniciando a filosofia, onde iniciava-se os primeiros momentos da filosofia no campus da PUC, no Prado Velho, em Curitiba. O grande complexo hoje da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, ali dos maristas, começamos ali 3 anos de filosofia, foi muito bom.
Ali pudemos estudar a pedagogia, o ensino, a psicologia, a formação, a filosofia, nos seus diversos âmbitos. Depois a teologia, então, no Instituto Teológico Claretiano de Curitiba, mais 4 anos. Em 80, então, me tornei diácono, em 21 de dezembro. E 13 de dezembro de 1981, então, a ordenação presbiteral. Interessante. Eu vou abrir agora aqui um espaço. Em julho de 80, 6 de julho, o Papa João Paulo II, eleito Papa lá em Roma, em 78, visita o Brasil. Foi a primeira visita. E eu fui Que ano foi? 1980. 80. Julho, no dia 5 e 6, ele passou por Curitiba. Isso ordenado não, Eu era diácono, ia ser ordenado diácono no fim do ano. Eu era ainda seminarista. Certo. Seria ordenado, meu irmão seria ordenado padre naquele fim de ano. Sim. E eu diácono na mesma celebração. E antes de dezembro, então, em julho, tivemos esta visita do Papa João Paulo II em Curitiba. Ele foi eleito lá em Roma em 78. E já, então, em 80, ele já 2 anos depois veio para o Brasil. Sim. E coube-me ser o segundo comentarista da missa com 1 milhão de pessoas reunido no centro de Curitiba. E eu fui, por ser escolhido ali, participando de perto, e comunguei das mãos do Papa. Então foi uma experiência muito tocante. Que graça. Porque eu dizia, eu nunca vi um Papa ter podido estar ali com o Papa, ter comungado com ele. Eu disse, pronto, eu nunca mais vou ver um Papa na vida. Eu não sabia que depois eu ia trabalhar com ele em Roma, no Vaticano. Mas nasce ali uma relação tão bonita. Sim. A primeira impressão, assim, né, de estar com ele, de comungar, então, foi uma emoção muito grande. Sim, o Papa João Paulo II, ele foi eleito um Papa muito jovem, 57 anos, se não recordo mal. E ali, diante de uma grande multidão em Curitiba, ele com a jovialidade, com a capacidade comunicativa. João Paulo II tinha uma capacidade imensa de comunicação, de celebração. É uma mística, mas uma força carismática que ele tinha. Então, tocou muito a gente e Curitiba também, né? Tanto que ele deu este impulso em toda a igreja, João Paulo II. E nos primeiros momentos, já chegar ao Brasil e já na minha cidade, então, marcou muito essa minha existência, porque o Papa João Paulo II deu um dinamismo muito grande à igreja. Veja, mesmo com aquele atentado depois, em 81, que ele teve em Roma, 13 de maio de 81, ele teve depois recuperando. Dizem que ele perdeu uns 10 anos de vida, assim mesmo o seu pontificado foi 27 anos. Ele foi falecer em 2005, né? Eu estava em Roma nesta ocasião. O senhor se ordenou 13 de dezembro de 1981, e aí depois o senhor foi para alguma paróquia, ficou vigário? Sim, ali então ajudava na paróquia Santa Teresinha, uma paróquia muito importante ali da alta sociedade em Curitiba. Onde o senhor foi ordenado? Onde foi ordenado, exatamente. Ali então ficava como vigário paroquial, mas o meu trabalho foi de voltar àquele primeiro seminário onde eu entrei como seminarista. Voltei lá como formador, de professor ali naquele seminário. Então, assim apenas padre, retornei ao seminário onde iniciei os meus estudos do seminário menor em 1968. Ali fiquei 6 anos. 6 anos trabalhando, formando, jogando futebol com os meninos, rezando, meditando com eles, ensinando. Então o senhor foi reitor do menor? Formador. Formador. Eu não era o reitor, o formador. E depois de 6 anos, daí o arcebispo me pediu para que eu fosse a Roma fazer um curso de mestrado, né? Para depois retornar como professor, se fosse possível. E como foi essa experiência? Porque ir para Só um pouquinho, padre. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Que ano que o senhor foi? Que o senhor recebeu o convite para fazer um mestrado lá fora? Em 86. Em 86. E aí fui em 87. Aí em 87 o senhor seguiu para Roma. Para Roma, sim. Né? E nesse convite, né? 86, né? 87. E nesse convite em 86, né? Qual foi a reação do senhor em saber que o senhor estava indo para Roma, né? Uhum. Teria oportunidade de ir para Roma
e trabalhar e ver de perto o Papa, né, e todo o clero dentro, né, da Igreja Católica. E qual foi a sensação, né, naquele momento? O que é a sensação? A vida não é bem assim. E não é simples. Aquele entusiasmo de padre, 6 anos. Uma entrega total. Um dinamismo que a gente tinha, a beleza do sacerdócio. Durante a semana toda no seminário, com todo aquele grupo de 150 alunos, era bonito. Fins de semana ajudando em paróquias. Eu vou colocar agora o pensamento de Deus, porque a gente está refletindo do pensamento humano. Mas interessante como é que Deus faz. Fins de semana eu ia nas paróquias celebrar missa. Um excesso de ativismo. Como é que Deus me salva? Dom Rafael, você vai para Roma. O convite para a gente era grande, mas Deus estava salvando de um ativismo importantíssimo. Se eu prosseguisse assim, mas ninguém sabia disso. Sim. Só que eu na minha vida experimentando isto. Quase um esgotamento. E aí a beleza deste corte. O mistério. Ir para a Itália, sem saber o italiano, entrar nas universidades, prosseguir um caminho, num momento excessivo de ativismo. Que presente de Deus. E é interessante o senhor colocar isso porque na igreja tem sido muito falado sobre a questão do ativismo, da saúde mental, de um cuidado. Como hoje, o senhor olhando para estes fatos que aconteceram no início do seu ministério, o que o senhor teria para orientar, por exemplo, para padres jovens como eu ou rapazes que estão terminando a formação, para que não venha a se perder ou acontecer esse esgotamento? Sim. Veja então como é que Deus vai ensinando para a gente aquilo que eu comecei a falar para vocês no início. Como é belo viver, como é belo existir, como é belo ser. Então, o ponto básico de nossa existência, experiência, aqui que eu começo a experimentar como é que Deus cuida da minha vida. Então, Rafael, não é importante o tudo que você faz, mas o teu ser. Ou você experimentar o ser amado e transmitir aos outros este amor. Aqui começa uma experiência toda didática de Deus, daquilo que eu experimentava com o meu nascimento, com a vocação, e aqui agora, depois de padre, numa grande intensidade. Então, o que precisamos fazer? Sabermos acolhidos, sabermos seguidores de Jesus, sabermos testemunhas dos outros, mas aí Deus vai me dizendo, não, Rafael, não é você que vai salvar as pessoas, sou eu que salvo. Você só é testemunho disto. Do testemunho da tua vida, de você vivendo bem, tendo amor e não tendo reserva de tua vida, tua doação, mas na serenidade, no testemunho, não no fazer. Você não transforma o mundo fazendo, você transforma o mundo sendo. Qual é o mundo que eu tenho que transformar? A mim. Em que eu tenho que ter toda a alegria, toda a paz. Então eu tenho que estar totalmente na experiência de Deus para que você possa experimentar na tua vida a experiência de Deus. Senão você fracassa, porque você está sempre buscando um reconhecimento de algo. Não precisa reconhecimento, eu preciso ser. Então ser e a minha paz, a minha alegria faz com que você também me acolha, assim como eu sou. Maravilhoso, muito bom. E aí o senhor então foi para Roma, e essa experiência? O senhor comentou que não sabia o italiano. Era natural isto, nós estávamos em atividade no seminário e aí chega em Roma, nós temos um curso rápido de 15 dias de italiano e já vamos para a universidade. Universidade Gregoriana, estive aí, interessante, pensei, mas enquanto eu vou estudar a teologia e o mestrado, eu vou aprender o italiano. Mas o primeiro professor que entrou era um americano. E aí é engraçado a experiência. Você tem um professor falando italiano com todo um sotaque americano, né? Então, na primeira aula, eu podia compreender pouquíssimo.
O segundo professor era um francês falando italiano, o terceiro era um alemão, e assim por diante. Como é que a gente fazia para aprender o italiano, então? Chegava em casa, pegava um livro, um dicionário, anotando as palavras. Então você percorria uma página, duas, depois ia à televisão, escutando as notícias, escutando a rádio e conversando com as pessoas. Aí, em poucos dias, você vai aos pouquinhos, de tanto ouvir, você vai colocando a linguagem dentro e vai se formando. Mas a riqueza não está aqui só. A capital do Império Romano, Roma, fundada 700 anos antes de Cristo. Ali onde Pedro e Paulo deram a vida. A cultura milenar que está ali. Toda a parte artística, toda a parte cultural que existe ali em Roma. Você tem um impacto profundo com toda uma cultura. Então, a tua vida muda. Veja como é que Deus, que te ama, que te faz, te forma, te chama a uma vocação, vai te chamando à vida para que você participe da beleza da existência humana. Como Roma abre a tua vida, a tua capacidade para a universalidade, para a cultura, para os valores, para a riqueza que converge em Roma. Os milhares de peregrinos que passam por Roma. Vaticano, você vai vendo a riqueza da igreja de São Pedro. A primeira igreja de São Pedro ela foi construída por Constantino no século IV, quando Constantino foi convertido por sua mãe, e o Império Romano então recebe agora a religião católica como a religião oficial. Então, em cima do túmulo de São Pedro, no Colle do Vaticano, no Moro do Vaticano, ali é construída a Basílica de São Pedro. Em cima desta Basílica de Constantino, do século IV, em 1506, inicia-se a atual construção da Basílica de São Pedro. Está exatamente ali, a riqueza. E me lembro que no último dia que eu saí de Roma, em 2010, quando o Papa me nomeou bispo, eu fui fazer uma última visita, então, depois de ter a Basílica de São Pedro. Eu entrei e disse, mas esta arte, entrei tantas vezes aqui, eu nunca tinha visto. É tão rica a igreja de São Pedro, que você enriquece-se de ver tudo ali. Também o Museu do Vaticano, a riqueza, as diversas... O Império Romano, o Fórum Imperial, o Coliseu, as estátuas de Moisés, feitas por Michelangelo, as pinturas da Capela Sistina. Então é uma riqueza imensa. E você vai sendo preparado por Deus. Para quê? Para você ser feliz. O senhor daí começou o mestrado e depois, porque se o senhor ficou de 87 até 2010? 10, sim. É isso. Eu pensava sempre que, terminado o mestrado, eu retornaria a Curitiba, como previsto. Aí o arcebispo me pediu que eu prosseguisse um doutorado. E ao iniciar o doutorado, depois o Vaticano precisou de um trabalho. E me contrataram então por um ano para fazer um trabalho. Depois de meio ano me pediram que eu ficasse um quinquênio, 5 anos. Então, eu parei o doutorado e fui trabalhando no Vaticano. Terminado o quinquênio, pensei, agora já posso retornar, então prosseguir o meu doutorado, voltar para o Brasil. Aí me pedem para trabalhar um segundo quinquênio, então foi de 5 para 10 anos. Aí, nesses 10 anos, então, também prossegui então, meu doutorado. E, então, em 2007, concluí o doutorado, mesmo trabalhando no Vaticano, pensando com os 10 anos de retornar, aí me pedem para trabalhar mais 5 anos, então foram 15 anos de trabalho no Vaticano, e depois, terminados os 15 anos, pensei, agora retorno, aí me pediram para trabalhar mais uns 5, mas só iniciei. Aí em 2010, o Papa Bento, então, pediu que eu retornasse a Curitiba como bispo auxiliar. Mas o senhor trabalhou, nestes anos, o senhor trabalhou em qual área? É no dicastério da Congregação para os Bispos em Roma. Então, trabalhei 11 anos com o Papa João Paulo II e depois o Papa João Paulo II falece em 2005, estou nessa ocasião também em Roma. Em 2005 assume o Papa Bento e trabalhei mais 5 anos com o Papa Bento. Na área do dicastério dos bispos, da Congregação dos Bispos. É uma congregação que trabalha com a nomeação de bispos, é o Papa que nomeia, mas trabalhando com a documentação desse aspecto. Criação de dioceses,
E cada oficial do Vaticano, ali da Congregação dos Bispos, consegue trabalhar com mais ou menos 150 dioceses dentro de um seu trabalho. Você não tem secretários por causa do sigilo também de toda a movimentação, de todos os dados que são sobre a pesquisa de pessoas que são candidatos ao episcopado. E então você trabalha ali o aspecto. O processo é feito pelo núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, onde ele faz a pesquisa e nos envia o programa, toda a dedicação de todo esse material. Ali a gente verifica para que então, os cardeais que vão verificar este processo não tenham os erros, a gente verifica que todos os dados sejam bem transmitidos, para que o Papa também depois na sua nomeação não venha a ter informações não corretas, né? E depois dessa inserção dentro dessa cultura totalmente diferente da nossa, né? Teve algo interessante que o bispo gostaria de compartilhar com a gente, algo curioso, né? Logo depois que o senhor foi inserido, que o senhor foi para a Itália, né? Uhum. Que eu acredito que deva ter sido um choque cultural, né? Sim. E houve nesse período algo que foi muito interessante, assim? Sim, são diversas experiências, as riquezas que Deus vai nos dando. Talvez aqui Deus vai moldando aquilo que Ele me tirou de um ativismo e vai me colocando numa complementaridade de existencial. Então ali o estudo, depois o conhecimento do Vaticano, experiências profundas, celebrar na capela privada com o Papa João Paulo II, à sua direita, no altar, são coisas grandiosas. E esse convívio com o Papa? O que o senhor lembra desse convívio, desse relacionamento, né? Dos momentos que o senhor teve a oportunidade de estar junto com ele? Como que era isso? Sim, isso é muito rico. Então, eu participei com o Papa João Paulo II, muitas audiências na Praça do Vaticano. Então, a Praça do Vaticano, a praça que cabe ali de 80, 100 a 150 mil pessoas. Então, as quartas-feiras, audiências, nos domingos, missas, canonizações, beatificações. Então, é uma experiência única. Aos domingos, quando o Papa também fala na janela, aos 15 minutos do Ângelus, momento em que ele se apresenta. São algo que marca a gente. Depois, o que me marcou também profundamente foi o fato de sua morte, em 2005. Bom, no ano 2000 também foi importante a criação da Diocese de Blumenau. Mas eu nunca imaginava que viria para Blumenau, né? Mas já estava ali, né? Os planos de Deus já estavam acontecendo. Glória a Deus. Ainda bem, para nossa sorte. Né? Exato. E era o ano 2000 também, o ano do jubileu, uma grande preparação, a passagem para o segundo milênio. Então, estando ali também a virada do segundo milênio na Praça do Vaticano, são acontecimentos jubilares grandíssimos. Era o ano também do jubileu da igreja e a passagem para o milênio. O Papa ainda bastante já fragilizado, mas conseguia abrir a Porta Santa, dar abertura ao jubileu e ainda viver mais 5 anos. Então era um momento bonito. E o que me marca também de João Paulo II, não só sua exuberância, sua comunicação, mas ele na cadeira de rodas, totalmente fragilizado, não podendo já quase falar, os movimentos já bem reduzidos, o Parkinson. O testemunho deste Papa me marcou. Na Itália havia muitas casas de repouso, pessoas idosas. E o Papa era exposto nesta sua cadeira e havia críticas também. Como é que a igreja não cuida da imagem do Papa? E o Papa disse, não, eu transmito o amor de Deus e o sentido de minha vida em todas as situações de minha vida. E aquela situação em que ele se expunha e comunicava o amor de Deus fez com que em muitas casas de repouso idosos recomeçassem a viver. Inimaginável a força que este Papa transmitiu. Eu acho que ali ele já estava passando um ensinamento de santificação, acho que muito grande, né? Sim. Eu cresci, né? Tendo a imagem do Papa como o João Paulo II, e minha mãe era uma pessoa que ela admirava demais, né? O Papa, então, tudo que ela podia na época, a maioria das informações que chegavam, né, pra gente era através da televisão. Então, quando minha mãe sabia que, em tal canal vai passar alguma coisa a respeito do Papa,
ela se preparava, fazia, né, do possível para acompanhar, de tão grande era a admiração, né, dela, da minha avó, enfim. Então eu cresci com uma imagem muito positiva de um homem realmente muito santo, né? Sim, Que eu acho que foi realmente isso que ele deixou, foi a sim. mensagem que ele deixou, foi a mensagem de santidade, né? E agora, ouvindo esses relatos, a gente tem certeza do que a gente sentia naquela época, né? Que era uma coisa muito forte, né? Uma mensagem muito E forte. ele era acessível. Sempre muito, ele era muito comunicativo. Qual é a força deste Papa? Então, primeiro, sua autenticidade, sua veracidade, a sua vida de infância, que o sofrimento que ele teve, tempo de comunismo na Polônia, o atentado que ele teve, a sua exuberância. E foi ele que fundou a Jornada Mundial da Juventude, participei muitas vezes, toda esta sua riqueza, a sua consciência, sua luz. Veja, ele vai inspirando a todos nós de como sermos verdadeiros, autênticos, nós mesmos. Quando? Quando temos sucesso? Não, em todas as etapas da vida. Seu início, seu sofrimento, o início do papado, o atentado. Por que o Papa recebeu o atentado? Porque quando ele foi eleito em 78, em 79 ele visita a Polônia, que estava sob o regime social comunista. Sim, E ele, ao visitar a Polônia, começa um regime onde Lech Walesa com o movimento, lá começa o movimento que começa a queda do social-comunismo, né? E aí, eu percebendo que o Papa vai ruir esse aspecto, em 81 se decide também, no atentado, matá-lo. Então ele está ali na praça, num veículo, transitando entre os fiéis numa quarta-feira, e a liaca, então, atrás de uma multidão de uns 20 metros mais ou menos, atira, acertando vários tiros no Papa. Então, ali, a partir deste atentado, vemos sua recuperação. E depois veio para o Brasil várias vezes o Papa. Vemos ali seu momento de recuperação, sua atitude de mexer com toda a juventude, com a igreja, a renovação. Outra coisa que me admirava do Papa é que todos os dias, na capela privada, ele recebia um grupo de 40, 50 pessoas para rezar com ele a missa. Depois ele trabalhava no café de manhã com pessoas já. O seu café de manhã era com trabalho, o almoço era com trabalho, sempre tendo teólogos para discutir, famílias para refletir sobre as linhas da formação da família, os bispos que ele Interessante. recebia. É muito dinâmico, Papa, nesses 27 anos, grandissimamente. E quando ele faleceu, o senhor estava lá, estava em Roma. O senhor se lembra do que estava fazendo? Como recebeu a notícia? Se já se havia comentários? Sim. Como... Então, nós já vínhamos já vários dias seguindo a situação do momento baixo de saúde do Papa. Então, na casa, no Palácio Apostólico Pontifício ali, onde era a residência do Papa, já nos últimos momentos de sua vida, últimas semanas, ali foi feita uma pequena UTI dentro do Palácio Apostólico. E no dia da morte, então, do Papa, eu estava na praça ali, era a noitinha, depois das 8h30, mais ou menos. Eu morava ali perto, trabalhava também ali perto, estava trabalhando na Congregação dos Bispos ali, hoje de Castelo dos Bispos. E o Palácio Apostólico com as luzes acesas, uma grande multidão na praça, um momento místico, profundo, todo mundo sentindo que o Papa ia se apagando. De repente começaram a se apagar as luzes. Aí já me veio a compreensão. O Papa morreu. Mas você não tem uma notícia ainda naquele momento. Você não tem como verificar. Aí, num segundo momento, bate o sino da Basílica de São Pedro. Aí eu volto em casa, que é uns 300 metros mais ou menos, ali para ouvir as primeiras notícias de rádio e televisão. Aí começa o seu anúncio, então, do falecimento do Papa, em 2005, e depois o grande momento do seu velório. Então, nós, que éramos curiais, no dia seguinte, aí o Papa passou a noite na sua capela privada, o corpo foi colocado lá, e nós, no dia seguinte, então, como curiais, fomos buscar o corpo dele para trazer pelas escadarias do Palácio Apostólico, trazendo pela praça, para que o corpo fosse colocado na Basílica de São Pedro e ali velado. Por 7 dias, uma multidão, dia e noite, um rio de gente passando pela igreja e saindo,
para fazer o velório do Papa João Paulo II. Participei profundamente daquele momento, foi muito intenso. Também conheci os acessos para poder chegar à Basílica e ver o Papa naquela multidão. Então, bispos, cardeais que chegavam em Roma, e eu ajudava para que, por uma porta lateral, esses cardeais e bispos também pudessem ter um acesso mais rápido para velar o corpo do Papa João Paulo II. Santo. Um homem santo, grandioso, um testemunho, uma bênção para todos nós. Uma grandiosidade na existência de ser tocado por este Papa. Aí depois veio a alegria do Papa Bento XVI. O senhor já tinha algum contato com ele antes? Já... Sim, o Papa Bento eu conheci como cardeal 15 anos antes dele ser Papa. Então, também morei um tempo no palácio onde ele trabalhava, no Santo Ofício, assim chamado. Ele morava do outro lado da praça e nos encontrávamos praticamente todos os dias. Eu ia para o meu dicastério e ele ia para a casa dele. Então nos encontrávamos, conversávamos frequentemente. Então tinha um certo contato com ele antes de ser Papa já. Sim, então, já nos conhecíamos bem de conversa, de contato. Então de o senhor foi um super grande amigo, bestes ali. privilegiado, né? Sim. Sim, a sua secretária também, Irmã Birgt, ela participava do movimento apostólico de Schenstatt, e eu também era membro também do movimento apostólico de Schenstatt, e ela era secretária. Então também tínhamos contato, onde eu celebrava no santuário lá em Roma, onde o Papa Bento fez a inauguração também desse santuário, e então tínhamos uma bonita familiaridade. E 10 dias antes de o Papa ser eleito Papa, então ali o Papa acabava o cardeal Josef Ratzinger, no momento chamado assim. Ele, depois do almoço, já fazia sua caminhada. Então, a última vez encontrei ele 10 dias andando ali nas vias de Roma, porque ele fazia o seu caminhar. E depois, então, a sua eleição, muito bonita, já na Casa Santa Marta, a primeira vez que essa casa foi utilizada, o Papa João Paulo II que construiu para os cardeais para a ocasião do conclave, né? Foi muito bonito. E o Papa, então, Bento, eleito, e trabalhei 5 anos com ele. Depois, em 2010, então, ele me nomeia bispo. O senhor estava aqui ou estava no... Estava em Roma, trabalhando no dicastério da Congregação para os Bispos, e em fevereiro de 2010, no dia 10, então, foi publicada a minha nomeação como bispo auxiliar de Curitiba, retornando, então, à minha arquidiocese. Por ele que eu nomeou. Voltando, então, sou ordenado bispo na Catedral de Curitiba. E como foi a notícia, quando o senhor soube? Porque até então a sua vida estava... O senhor estava lá em Roma, tinha os 5 anos para se concluir que eles tinham pedido. Sim. E a questão de organização, foi muito tempo de quando saiu até o senhor retornar para o Brasil? Então, ali é uma surpresa muito grande, porque você tem uma intensidade de tarefas, trabalhos, e você também tem que assessorar o cardeal, prefeito do dicastério. Ele me chama numa segunda-feira, uns dias antes, 3, 4 dias antes da publicação, e diz: vem aqui, quero conversar com você. Eu pensava são 200, 300 metros do meu ofício até o ofício do cardeal. Naquele percurso, digo, deixa eu me rememorar quantos processos de bispos tem no Brasil, quantas dioceses vacantes, quais processos estão aqui, qual não estão. E eu fazendo a memória durante o caminho, digo, se ele me perguntar, eu preciso responder para ele atualizar como é que está a situação do Brasil. Chego, senta. Ele simplesmente disse: olha, sábado último, o Papa te nomeia bispo, auxiliar de Curitiba, você vai ali na capela, reflete, escreve uma carta de aceitação e depois me traz aqui. Então foi muito rápido, uma mudança total naquele momento, e a partir dali eu tenho que, em pouco tempo, então, organizar em Curitiba a minha ordenação, minha mudança depois de 22 anos morando em Roma, retornar deixar em dia meu ofício. Então foi uma atividade muito grande para o retorno. E deu certo. Voltei ao Brasil e em 15 de abril de 2010, então, a ordenação como bispo. Dentro desse período ainda em Roma, eu sei que o Dom Rafael ainda teve a oportunidade de conhecer outro grande nome da nossa igreja, né? Que foi Madre Teresa, né? Nesse percurso. Então, eu gostaria que o senhor falasse como foi
conviver, né? Como foi conhecer Madre Teresa de Calcutá? Então, ali onde, quando eu morava no Santo Ofício, está dentro dos muros do Vaticano, ao lado da Basílica de São Pedro. E ligada ao Santo Ofício, temos o muro do Vaticano, e numa das portas da esquina ali, logo perto do Santo Ofício, tinha uma porta. E o Papa João Paulo II pediu que as irmãs de Madre Teresa de Calcutá se estabelecessem ali e dali atendessem os pobres. Então, todo dia nós víamos ali uma grande fila de indigentes, de pessoas necessitadas, para os quais eram distribuídos os alimentos. E de vez em quando Madre Teresa vinha visitar sua comunidade. Então, ali numa das vezes que ela veio, pude ali descer então do Santo Ofício onde eu morava e pude encontrá-la. Uma mulher franzina, simples, totalmente cheia de luz, totalmente imersa em Deus, totalmente presente. Você era acolhido por ela de modo especial, no meio de todos os pobres ali. Então, ali está uma luz de Deus, a grandiosidade de Madre Teresa de Calcutá. Foi rápido o encontro, uma saudação e um diálogo breve, mas muito profundo. Então, estamos diante de alguém que não teve o privilégio de conhecer só um, mas 2 santos, né? Ou 3, quem sabe, ali, ó, Bento XVI. Verdade. Sim, enquanto de santos, sim, eu tinha também em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, conheci também João Possobon, era um homem casado, pai de 7 filhos. Ele era um diácono e conversei com ele também umas 3 horas, fiz uma visita especial também a ele. Já está o processo de beatificação também dele em Roma já também. O senhor vem em 2010 para o Brasil, fica em Curitiba, e depois de alguns anos, há 9 anos atrás, exatamente, 24 de junho, o senhor recebe uma outra notícia, que seria a nomeação para a Diocese de Blumenau. Sim. E como foi para o senhor? Então, eu estava como bispo auxiliar de Curitiba, aí vem a falecer em 2014 ali o arcebispo de Curitiba e me coube administrar a arquidiocese até a vinda de um novo arcebispo. Normalmente, eu sou de Curitiba e por isso normalmente procura-se que um bispo que venha administrar a diocese, ele seja de outro local. Então, aí foi nomeado Dom José Antônio Peruso e eu fiquei livre então em 2015. E aí, em 24 de junho de 2015, o Papa Francisco então me pede que eu possa aceitar a administração e o governo da Diocese de Blumenau. Foi uma grande alegria. Eu me recordo que quando saiu a nomeação, eu estava no seminário em Brusque, na filosofia, e na época era só nas quartas-feiras que saíam. Então a gente sempre ficava toda quarta na expectativa que vai ter o bispo de Blumenau. Toda quarta. Aí eu lembro que nos seminários tinha alguns que falavam bem assim, logo de manhã dentro do ônibus indo pra faculdade. Saiu o bispo de Blumenau. Aí eu já ficava assim, o Dom José saiu e foi para Santo Amaro, que a gente sempre ficava. E aí eu me recordo que quando saiu oficial, na hora do almoço, aí teve nós da diocese, nós entramos e aí na frente nós já fizemos uma oração pro Dom Rafael, já foi lido o histórico de vida do senhor, aí foi tocado os sinos do seminário, já como algo festivo. Aí eu me recordo que depois de alguns meses o senhor tomou posse no final de agosto. 29 de agosto de 29 de 2015. agosto. E aí logo depois, assim, deu um mês e pouco, o Dom Rafael já foi celebrar no seminário, também conversar e conhecer os seminaristas. Sim, foi um momento muito bonito, muito belo. Então, a preparação do ingresso, da minha posse foi muito bonita. Então, a nomeação foi no nascimento de João Batista, 24 de junho, que ontem celebramos, então, 24 de junho. E a posse no martírio de São João Batista, 29 de agosto.
Foi muito bonito na catedral, vieram todos os bispos do nosso regional de Santa Catarina, também muitos bispos do estado do Paraná, onde eu estava também inserido, e a grande multidão na Catedral de São Paulo Apóstolo, muito bonito. E ali começamos esse ministério tão belo. E aqui eu aprendo então a voltar de novo aquilo que eu dizia lá no começo da minha vocação. Deus me prepara então com todo esse histórico para vir aqui. E o lema, então, que eu tive que escolher, que eu propus, é: enviou-me para evangelizar. O que é evangelizar? Então, minha vida em Blumenau é anunciar o amor de Deus. Mas o que é isso? Isso significa salvação. Aquilo que eu buscava como menino com 8 anos, aqui eu estou realizando. Uma grande tarefa, grandes desafios, grandes problemas, grandes atenções, conduções que deve dar, e eu vou aprendendo. Dom Rafael, eu que salvo tudo. Salvação quer dizer ser amado por Deus em todas as situações. E eu compreendo ali como é que Deus nos salva. Primeiro, então, Ele me salva a mim e quer que eu testemunhe este amor, que eu tenha serenidade, paz, alegria, toda a disposição de servir. Então eu vou aprendendo, uma outra vez eu saio da minha casa, entro nos problemas, mas logo eu tenho que voltar, porque senão me tira a paz e a alegria. Quando eu estou em casa, então, no amor de Deus, dentro de mim, compreendendo este mistério de minha existência, eu ajudo os outros a se colocarem em paz e posso iluminar e também gestir os problemas. Então é muito belo. Interessante também como é que Deus nos salva, como é que nos ama, não é de modo extraordinário porque você é bispo e tem o ministério. E eu vou compreendendo que como é que Deus ama um povo de Blumenau, da diocese. Este povo que Deus ama, eu só sou enviado para ser testemunho deste amor de Deus. Não é o bispo importante, é o povo. Pois vou percebendo na minha existência que Deus vai me salvando a mim, aquela alegria que eu buscava do mistério de Deus, no cotidiano da vida. Assim como Ele foi buscar os pescadores lá no mar, na vida cotidiana, Ele vai introduzindo a vida deles no mistério de Deus, e a partir dali eles vão transformados a viver a sua vida. Eu também tenho todo esse histórico de minha vida, em que vou percebendo esse diálogo existencial com Deus, e cada vez fica mais bela a vida. Como é bonito viver. Como é bonito existir, como é bonito testemunhar às pessoas que elas também são amadas por Deus, cuidadas por Deus. Então a gente tem uma alegria muito grande nesse sentido. Nós já estamos quase finalizando, mas enquanto Diocese de Blumenau se deu a abertura em preparação ao jubileu. A nossa diocese ela tem 24 anos, no ano que vem completará 25. E o Dom Rafael é o nosso terceiro bispo. Primeiro foi Dom Angélico, depois Dom José, e depois Deus ele nos presenteou com Dom Rafael. Mas quais são as suas expectativas para este jubileu de 25 anos de nossa diocese? O jubileu da diocese é muito importante. O que é um jubileu? É celebrar, no caso da diocese de Blumenau, 25 anos da sua criação e instalação. Nós demos abertura agora para que a gente prepare esta celebração. O que seria este jubileu? O jubileu é religar, experimentar a nossa vida ligada a Deus. Uma diocese é uma expressão dialogal com Deus, onde uma instituição exprime, testemunha aos outros que Deus está cuidando de nós. Então, este ano de jubileu é para a gente reavivar isto. Depois, intensificar em nossos trabalhos, missões, o testemunho disto. Então, os pais, as famílias, recordarem seu amor, seu matrimônio, recordar o cuidado dos filhos, a catequese, os catequistas, que vão entrando nesta compreensão, explicação existencial e de Deus, que as comunidades, as celebrações litúrgicas que sejam renovadas, os cuidados com os idosos, com as crianças, com os jovens, com os doentes, que neste ano se reanime todo esse aspecto, para que no jubileu nós recordemos que Deus nos liberta de todas as escravidões, para que nós tornemos nós mesmos livres, amados, servidores, felizes. Quando? Em qualquer situação. Eu sempre digo, Deus nos ama quando nós acertamos, Deus nos ama quando nós fracassamos. Ele nos ama para que a gente seja
reconstruído. E a gente sempre mais acredita que a gente é frágil e os nossos pecados são mais importantes. E Deus diz, não, o meu amor é mais importante. Então o jubileu quer nos tirar também do nosso pecado, do nosso fechamento, para que a gente se alegre com a vida, com o mistério da vida e seja testemunho para os outros de como Deus nos cuida, como Ele nos ama. Dom, então, para nós finalizarmos, o senhor poderia deixar um conselho para aqueles jovens que estão em processo de discernimento da sua vocação? Sim. Querido jovem, primeiro, sinta a alegria de existir. Você é importante. Como é que você vai passar pela vida sendo você mesmo, amado, autêntico e verdadeiro, com tuas qualidades e teus limites? Você é um presente para Deus e um presente para os outros. Tome então consciência do teu ser, do seu amado, de ser amado. Agora expresse este caminho sentindo-se chamado por Deus. O que é esse chamado? O chamado é eu acolher sobre mim o amor de Deus. Quando e aonde? Numa situação concreta. Nós todos somos prontos para sermos amados por Deus. Aonde? Ao formar uma família. Ao ser um religioso, ao ser um vocacionado, um seminarista, alguém trabalhando na pastoral, nas diversas profissões, você vai realizar esta tua vida no mistério da tua existência, amado. Jovem, às vezes é tão difícil saber como concretizar a minha vida. Deixe-se amar, vai dialogando. Sinta-se feliz com o que você é. Nós sempre pensamos que o outro é mais importante do que eu, ou então pensamos que nós somos fracassados. Você é importante, o presente de tua vida é um presente para que você se relacione com Deus e com os outros. Ah, que lindo, muito. Mensagem. Que grande mensagem. Desde que eu tive a oportunidade de estar em alguma missa, né, que o senhor esteve celebrando, eu sempre me despertou aquela vontade de conhecer o Senhor. Porque o Senhor passa pra gente, falando como jovem, né? Muita paz, muita clareza, muita serenidade. Então, eu acredito que o Senhor seja, dentro da nossa diocese, um espelho, né? Um norte, pela forma com que o Senhor conduz as coisas dentro da nossa diocese, né? Então, eu queria parabenizar o Senhor, tá? Por esse trabalho de pastoreio na nossa diocese. Eu acredito, né, que como eu tenho esse sentimento, a maioria das pessoas também deve ter o mesmo sentimento pelo Senhor, né? Eu sei que o Senhor também deve transmitir esses sentimentos, né, nas pessoas, pela forma que o Senhor conduz, por toda a sua humildade e serenidade, tá? Eu agradeço por esse pastoreio aqui, né, na nossa diocese. Obrigado, Cristian. Obrigado, Cristian. Então agora nós vamos para um jogo rápido. Assim? Assim. As coisas aqui, ó. Então, eu falo uma palavra, algumas palavras, e o senhor responde. Igreja. Igreja é o sinal da presença de Deus visível e institucionalizada. Trata-se do amor de Deus, mas agora visibilizado. Santo de devoção. Santo de devoção, eu tenho aqui São José e Nossa Senhora. São os dois aspectos que cuido, porque eles foram os primeiros que aprenderam. Maria a acolher Deus. Maria emprestou a carne humana para Deus. Deus se manifesta, conhecemos assim. E São José foi acolhendo Deus, acolhendo Maria. Então eu acolho também Maria e José na minha vida como santos de devoção, porque eles me ensinam como acolher Deus. A Diocese de Blumenau em uma palavra. Diocese de Blumenau é a porção do povo de Deus, amado por Deus, vivendo nesta história, neste momento. Um sonho. Um sonho é ser feliz e busco todos os dias. E me sinto feliz porque amado por Deus e colocando a minha vida a serviço das pessoas. Se pudesse conversar com alguém, quem seria? Bom, eu tinha uma disposição de conversar com a pessoa que tem necessidade. Quem é que tem necessidade? Deus tem necessidade de mim, porque Ele quer me amar e que eu o ame. Senão Ele morre se eu não amo. Ele vive em mim. Necessidade de uma pessoa. Qual a necessidade? Necessidade básica.
de ser acolhida e amada. Uma necessidade de uma angústia. Às vezes eu estou passando ali na catedral, pelo pátio do estacionamento, e uma pessoa diz, você pode me dar uma bênção? De qual é a situação? Estou numa angústia. Então eu começo a conversar com ela e ela tem paz. Tento responder sua necessidade. Coragem é? Sim, a coragem significa de a gente aprender a dar a vida. A gente custa muito a aprender a dar a vida. E é tão simples, tão fácil. Dar a vida significa viver alegremente a existência. Futuro? Futuro é sempre paz, alegria, a realização, comunhão com Deus. O futuro, então, é esta existência. O futuro é nascer pela morte biológica para a vida de Deus. O futuro está totalmente aberto numa grande realização do mistério da vida. Dom Rafael por Dom Rafael? Pois é isto mesmo. Amado por Deus, para sempre existirá Dom Rafael com este nome. Nunca mais poderá ser apagado esta existência. Com essa característica, com este limite, com este mistério e com esta realização que Deus projeta sobre mim. Para nós finalizarmos, uma mensagem para quem está nos acompanhando no podcast. Você que me acompanha, queria que você percebesse a importância da tua vida, do teu existir. Você é amado por Deus, tua vida é preciosa e a nossa existência é feita para vivermos uma história onde se revele o mistério de nossa vida, em todas as situações. Quando estamos bem, quando estamos na alegria, na saúde, no insucesso, na enfermidade, quando estamos nascendo ou morrendo, você é importante. E você é importante para se relacionar com Deus, com você mesmo. Acolha-te. Acolhendo Deus em você, você vai acolher todas as pessoas, porque Deus é Pai de todos. Deus é Pai teu e de todas as pessoas. E quando eu vou compreendendo que Deus é meu Pai, que eu sou filho de Deus e todos nós irmãos, a festa da vida no coração é de uma alegria imensa em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe. Quer dizer, que Deus te olhe com amor em todas as situações de tua vida e de nossa vida. Amém. Amém. Então, nosso muito obrigado, Dom Rafael, pela obrigado. sua disposição, por estar aqui conosco. Foi um prazer estar com o senhor aqui hoje. Eu que agradeço, Cristian. Eu particularmente, estava bem ansioso, né? Estava bem ansioso em receber o senhor aqui hoje. Sim, Cristian, obrigado por este modo, por este momento também, para podermos exprimir e testemunhar este amor de Deus. Cristian, muito obrigado por teu testemunho, por tua fé e também por este momento. E Padre Gabriel, obrigado por mediar também todo este encontro. Também quem está na técnica e você, querido, o que nos participa, que segue. Deus te abençoe. Então, Dom Rafael foi o nosso primeiro convocado para o Convocação. E é isso aí, galera. Acompanhe aí, hein? Acompanhe aí que logo teremos mais novidades aqui. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.